Olá, pessoal, e vamos dar continuidade ao PodGat, mais uma vez com essa dupla querida e fantástica aqui de cirurgiões da rede Mário Gatti, doutor Elisângela e doutor André. E hoje nós vamos falar de uma doença que não é tão conhecida como apendicite, como nós falamos antes, que é a colecistite, que é muito frequente nas portas de emergências de todos os pronto-socorros do Brasil e do mundo, mas não é de conhecimento público como é a apendicite. O que seria a colecistite, Elisângela? Bom, a colecistite é a inflamação da vesícula biliar. O que é a vesícula biliar? A vesícula biliar, eu costumo explicar para os pacientes que é uma bolsinha que guarda a bile. A bile é produzida pela vesícula biliar? Não. A bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar e vai auxiliar na digestão, né? O que acontece na colecistite? Por algum motivo pode obstruir, mesma coisa que a apendicite, o cálculo, normalmente a colecistite ela pode ser alitiásica, que é sem cálculo, ou a colecistite com cálculos no interior da vesícula. Pedra, né? Uma a pedra, a famosa conhecida. pedra na vesícula, né? E ela pode, mesma coisa, obstruir ali o canal e ela vai aumentando e ficando inflamada. E esses graus de inflamação podem cursar com o diagnóstico na imagem que a gente faz, é a parede da vesícula que está espessada, a gente consegue ver isso na imagem, e muitas vezes nos graus mais avançados, forma-se até um líquido ao redor. E essa vesícula, como o apêndice em graus mais avançados, pode até necrosar e perfurar, né? Pelo mesmo mecanismo. Vai, aperta ali, vai tumescendo, os vasos vão ficando obstruídos, não chega a nutrição, a parede gangrena e fura, e perfura. São os graus mais evoluídos, aí, mais avançados de colecistite, e a principal causa mesmo é por cálculo, né? A gente tem que fazer vários diagnósticos diferenciais também, porque a dor começa aqui em cima, do lado direito, a vesícula está aqui abaixo do rebordo costal aqui, à direita, no hipocôndrio direito. E muitas vezes o paciente que já tem colelitíase, que é a pedra na vesícula, pode ter crises álgicas, crises de dor tão intensas que podem simular a colecistite, né? Então a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Colecistite tem que ser operado na hora. Colelitíase pode esperar, biliar, né? A cólica biliar, né? Então, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? A gente vai investigar se esse paciente tem febre, como é que começou a dor, e no exame físico a gente tem um sinal muito clássico, que é o sinal de Murphy positivo, né? Que no ponto onde está a vesícula, a gente vai pedir para o paciente inspirar profundamente. Quando essa vesícula toca a nossa mão, ele subitamente para de inspirar. É um sinal de patognomônico de inflamação dessa vesícula. Por uma dor muito intensa. A colecistite, na nossa época, né, André, como eu já disse, quando fazíamos residência, alguns poucos anos atrás, né, inicialmente preconizava-se fazer, esfriar o processo, tratar com antibiótico, para depois fazer a cirurgia. Hoje, preconiza-se, fez o diagnóstico da colecistite, já opera. Por quê? O receio de fazer essa cirurgia no momento da colecistite é que as vias biliares, né, saiu a vesícula ali, sai o ducto cístico, que vem para o colédoco, que vai para o duodeno, pâncreas, enfim. Dessas vias biliares estarem friáveis, né, mediante a infecção ali, você está com esses canais bem molinhos, assim, você encosta a pinça, eles podem... E eles não podem ser retirados, né? Não podem, e muito menos lesados, não é muito bom, né, para o cirurgião. Então, por isso que tem essa controvérsia de esfriar o processo, operar depois. Agora tem uma nova vertente de novo, de esfriar o processo de novo, porém, a princípio, fez o diagnóstico, a indicação é cirúrgica, de colecistectomia. Essa é a conduta de vocês no dia a dia? Sim. E tem algum grupo etário, social, que está mais disponível ao desenvolvimento da colelitíase e da colecistite também, né? Tem. Então, Rodrigo, ela é uma doença mais frequente nas mulheres, numa proporção de 3 para 1, 3 mulheres para 1 homem, e na população em geral por volta de 10, 12%. Porém, ela é
diretamente proporcional ao aumento do peso da população. A gente sabe que pacientes obesos chegam a ter 35% de incidência de pedra na vesícula, né? Então, se você for perguntar para mim, eu sei que você vai perguntar como prevenir a incidência de pedra na vesícula, certamente é manter o peso adequado, que a gente calcula através do índice de massa corporal, aquele abaixo de 25, né? Então, hoje em dia, a gente está vendo muita pedra na vesícula. Eu, além de trabalhar aqui, eu trabalho fora também, a gente faz bastante cirurgia de obesidade. E os pacientes têm muita pedra na vesícula, os pacientes obesos e os pacientes que emagrecem muito rápido ou ganham peso muito rápido. Essa mudança de peso numa faixa de tempo muito curta, por alguns motivos do metabolismo da própria vesícula, cria-se as pedras, que podem ser pedras de colesterol, podem ser pedras mais de cálcio, e então é isso que você me perguntou, né? Exatamente. E por serem pedras de colesterol, possivelmente a obesidade está interferindo nisso, né? Exatamente. A maior parte é mais comum serem de colesterol. Sim. Mais comum são colesterol. A alimentação está intimamente relacionada. A idade tem alguma coisa Não, também são mulheres, relativa normalmente mulheres na idade fértil, né? Entre 30 até 40, 45 anos. Mas tem os homens também, a gente não pode esquecer, né? Então, a gente tem aqui uma volta por semana, umas 5, 6, quase uma por dia, né, Elisângela? De colicistite. É quase tão frequente quanto a apendicite, né? Ela fica em segundo lugar aqui em termos de frequência dos abdômenes agudos, né? E é bem sério também, né? Tem situações que o paciente chega a falecer por perfuração, como a Elisângela falou, da vesícula. É uma situação... E a causa desses pacientes mais graves normalmente também é uma demora diagnóstica, ou ele já pode se apresentar com um quadro muito severo com uma evolução curta? Popularmente, ninguém quer estar doente. Então, fala, foi o que você comeu, foi aquela linguiça que estava muito engordurada, foi aquela azeitoninha da pizza, né? Toma um remédio melhor, e vai melhorando, vai. E aí, quando chega numa situação, o próprio órgão já está cronicamente inflamado, já está há muito tempo inflamado. E daí, quando tem a inflamação que a gente tem que operar, torna até difícil tecnicamente, né? Então, são situações em que, às vezes, pode ter lesões de órgãos, porque é uma anatomia muito mais complicada que o apêndice, né? Então, assim, é uma situação mais delicada que a apendicite, ao meu ver. Não sei o que você acha, Elisângela. É que nós não vemos tão difundido na mídia, por exemplo, como os casos de morte por apendicite. Exato. Né? Como se não fosse algo tão frequente assim. Exato. Quando nós falamos em diagnóstico, nós temos a litiásica, que é a pedra na vesícula, e as não litiásicas. E aí entra num assunto um pouco além do câncer, por exemplo, do câncer na região. Quais são essas possíveis causas não alitiásicas? A incidência de câncer de vesícula é baixa, né? É menos de 1%. Porém, quando existe, o prognóstico é muito ruim, né? Então, a gente fazer esse diagnóstico precocemente é um pouquinho complicado. Normalmente, os diagnósticos de câncer de vesícula são dados no intraoperatório e depois com o anátomo patológico, né? Que essa peça é enviada para exame anátomo patológico. Graças a Deus a incidência é pequena, mas o prognóstico não é muito bom. E complementando o que a Elisângela falou, 90% das neoplasias de vesícula biliar estão associadas à pedra. Isso. Não tem ainda estudo científico que mostre a associação da pedra com câncer. Porém, com essa matemática que eu te passei, e eu acho a pedra é um fator inflamatório da mucosa, da base da vesícula. Então, ao longo de tempo, e o câncer na vesícula incide em pessoas acima de 60 anos, é raro, mas 90% estão associados à pedra. Então, aí vem uma pergunta que cabe aqui. Deve todo mundo que tem pedra na vesícula retirar a vesícula? A resposta é sim. A resposta é sim. Embora a gente veja, tem pessoas da minha família que falam, eu não sinto nada. E aí, quando você vai ativamente fazer a anamnese, que é a nossa pergunta, né? Você não sente nada? Veja bem, eu não como isso, não como aquilo, porque eu passo mal. Então, a pessoa naturalmente vai evitando coisas que ela se sente mal quando come, né? Que são normalmente
alimentos um pouco mais pesados, que têm conteúdo gorduroso maior, ou seja, que a vesícula não trabalha bem. Então, a cirurgia é indicada sim. Lógico, uma pessoa de 90 anos que tem pedra na vesícula, que foi um achado com as você não vai indicar uma cirurgia. Jovem, Mas um adulto jovem... Então, porque as complicações da pedra na vesícula, Rodrigo, são muito graves. A tal da pancreatite, onde a pedra migra, sai da vesícula e passa pelo canal do colédoco e vai para o canal pancreático maior, o ducto pancreático, e é uma situação potencialmente muito grave, onde a pessoa pode morrer da pancreatite. E quando nós estamos falando de população com pedra na vesícula, com necessidade de operar, quantos por cento mais ou menos da população em geral tem pedra, litíase? Eu tinha falado, acho que no começo, em torno de 10 a 15% da população. Tá. É bastante gente, né? E dependendo do grupo, baseado no índice de massa corporal, isso chega até 30%. Pessoas obesas, por exemplo, quase 3 pessoas em 10 tem 30%. E como na apendicite, eu creio que o tratamento cirúrgico seja o tratamento ouro, né? Sim. Você não consegue tratar clinicamente a colecistite? Antibiótico? Você pode até tratar, mas você não vai resolver o problema, né? Você pode até melhorar, como a gente disse, que antes a gente melhorava o processo para operar depois numa situação um pouco melhor. Mas a colecistectomia é sempre indicada, porque você precisa resolver aquilo, salvo, né, situações de contraindicação cirúrgica, paciente com risco elevado, problemas cardíacos, diabéticos muito graves, tal, que não estão mais idosos, que não estão em condição cirúrgica naquele momento. A gente já fez tratamento clínico, porém o paciente voltou, a gente teve que operar na urgência, né? Então, tem uma situação, a título de curiosidade, Rodrigo, é que quando você pega inicialmente a formação dos cálculos, isso eu trago da cirurgia bariátrica, que a gente faz ultrassonografias muito frequente no pós-operatório, e a gente percebe a formação inicial de pequenas pedras, que a gente chama de microcálculos. E está indicado, e tem estudos que mostram que o uso de alguma medicação nesse momento evita que isso prolongue e desaparece. Existem casos, até da minha própria experiência. É o ursa desoxicólico, que é uma medicação que tem essa propriedade de dissolver essa pedra. Não em 100% dos casos, mas chega a uma eficiência de 70%. Mas não é o padrão, sabe? O padrão é... E esse paciente, mas ele terá uma tendência futura de formar novas pedras. Terá. E o tratamento não são 6 meses de tratamento. E aí você tem que ficar muito mais próximo. E é caro, uma medicação que não é tão barata também. Então, assim, na rede pública, quando a pessoa tem cólica biliar ou colicistite, a conduta é cirúrgica mesmo. E quando nós falamos na vesícula, é um órgão que vai armazenar bile para que quando o paciente tenha dieta, naquele momento pós-prandial, ela seja liberada para ajudar na digestão. Isso. Como é que o paciente vive sem esse processo fisiológico, já que ele não tem vesícula? Pode falar, né? Posso falar? Então, a Elisângela já falou muito bem. Quem produz a bile não é a vesícula, é o fígado. E a gente produz uma média de 600 até 1 litro de bile diariamente pelo fígado. Então, fica todo o sistema fechadinho, cheio de bile, e tem uma válvula que está no final do pâncreas, no meio do duodeno, na segunda porção, que ela fica fechada. É uma papila, uma válvula. Então, quando você perde a vesícula, você tira a vesícula, essa válvula passa a assumir total controle, a ponto de, quando você come, essa válvula vai abrir mais e vai escoar a bile. É lógico que a gente vai perder a capacidade de expulsar uma bile em quantidade maior, em torno de 15 a 20 ml, que é a capacidade da vesícula biliar. A gente perde isso, mas aumenta essa compensação aqui. O fato é que a pessoa fica um pouco intolerante à comida gordurosa depois que ela é submetida a uma cirurgia? Sim. Porém, a gente sempre orienta, olha, você vai tentar comer coisas mais saudáveis, menos gordurosas, você vai ficar mais saudável, a gente sempre dá um lado positivo para o paciente, né? Porque senão você vai se sentir mal. Os alimentos que têm conteúdo gorduroso não vão ser digeridos de uma forma tão rápida. Mas o organismo, com o tempo, compensa quase que completamente.
Então, é uma doença prevenível, no final das contas. Você consegue, de uma forma ou de outra, perdendo peso, tendo uma dieta mais adequada, fazendo exercício físico. Para formação de cálculo, não. É igual a apendicite. É igual a apendicite, Acho que não, Rodrigo. É lógico, como eu te falei, tem a ver diretamente proporcional ao peso, tem maior frequência. A população com peso adequado tem menos incidência, sim. Mas tem magros com apendicite. Com colicistite, com cólica biliar. Que tem uma questão genética, tudo é meio genético, né? Constituição da bile também, né? Então envolve vários fatores. Pacientes que têm doenças hematológicas, por exemplo, pacientes que têm anemia falciforme, como a gente sabe que os produtos da degradação das hemácias também podem formar pedra na vesícula, então os pacientes hematológicos têm maior incidência de pedra na vesícula também. É mais uma para entrar no rol de desafios para vocês, né? A população tem que entender que esse órgão aqui do lado direito nosso chama vesícula biliar, está abaixo do fígado e ele pode ter problemas com pedras. E a gente pode confundir com apendicite. Exatamente. Ou tudo do lado direito, né? Ou uma própria gastroenterite, né? Uma dor epigástrica no estômago. Eletivamente, a gente sempre procede, né? Quando o paciente chega ou no ambulatório ou no consultório, é condição sine qua non, nós pedimos uma endoscopia e ultrassom, né? Por quê? Porque são muito próximos, às vezes o paciente, eu tô com dificuldade de digestão, me dá aquela queimação, né? Aquela coisa, então não dá para você fazer, a gente precisa investigar as duas coisas. E na linguagem simples que você muito bem menciona, Rodrigo, que todo mundo fala quando é comum a pessoa, meu fígado tá ruim, como isso é meu fígado. Na verdade, não é o fígado. É o estômago e a vesícula, né? Por quê? Porque o cara comeu tanta coisa pesada que a vesícula não deu conta de jogar a bile, que funciona como um detergente na digestão da gordura. Então, fica insuficiente lá, né? Então, é a vesícula que está trabalhando... Aquela sensação de empachamento, né? Tá estufado. É aquilo ali. Exatamente. E para diagnóstico, só para a gente finalizar, hoje em dia não dá para ser só o diagnóstico clínico. Não. Você precisa dos exames de imagem, que seriam quais? Para colecistite e ultrassom, né? Muitas vezes a gente pede uma tomografia como exame complementar, justamente para ver se não tem alguma outra coisa e tal, mas o ultrassom para diagnóstico tanto de colelitíase da pedra quanto de colecistite, ou seja, o exame para a gente estudar a vesícula, o ultrassom ainda é o melhor exame, né? Concomitante, a gente está pensando numa inflamação, né? Nós estamos falando de uma ite, de uma colecistite. A gente vai pedir os exames de sangue e tudo para a gente ver até que ponto essa inflamação chegou. Mas o exame de imagem característico para a vesícula é ultrassom. Para o médico que está lá na ponta, na sala de atendimento e pede uma tomografia, é bom evitar e já ir direto para o ultrassom? É bom evitar, sim. Na suspeita de colelitíase ou colecistite, sim, porque muitas vezes esse colega pede ultrassom, pede a tomografia sem contraste, né, porque a tomografia com contraste tem que ser acompanhada de um médico, e quando é pedido na porta, normalmente é sem contraste. Para a gente não auxilia muita coisa, então nesse caso o ultrassom é mais benéfico. Que você abordou daria um podcast grande, viu? Só ele. Porque hoje em dia a gente vê os médicos solicitando de cara a tomografia, sabe? Eu sou mais antigo um pouquinho, eu vejo isso com muitos maus olhos. Por quê? É um exame que tem risco, né? E para diminuir o risco, a pessoa pede sem o contraste, que não dá para ver, só que tem muita radiação, tem equivale a mais de 80, 100 radiografias, entendeu? E a gente não sabe o quanto isso a longo prazo vai trazer de malefício para uma população enorme. Além de não fazer o diagnóstico, como a Elisângela falou, o melhor exame é ultrassom, ele é inócuo, é um aparelhinho que passa aqui com um gelzinho, é examinador dependente, lógico, você precisa ter um profissional manuseando com experiência, mas a experiência se adquire, não tem jeito. Agora, a tomografia, a gente vê um uso descabido, muito ruim isso, sabe? É melhor você fazer um diagnóstico clínico e suspeitar, olha, eu examinei o paciente, examinei o hipocôndrio, que chama aqui, olha, parece que tem um Murphy,
o paciente está taquicárdico, está com a frequência alta, está com febre, está com mal-estar, a hipótese é uma pedra na vesícula. Pede a avaliação da cirurgia e a gente vai ver. Não pedir a tomografia, e às vezes a tomografia não consegue ver a pedra. E acaba confundindo ainda Exato. mais, né? Exato. Aquele diagnóstico que era para ter sido feito, falar, não tem nada. Não né? tem nada, se você Que sofisticar realmente demais e retardou o diagnóstico. Olha aqui, Eu gosto quando a gente volta nas bases, né? Do que a medicina, do exame clínico, sem dúvida. da base em geral da profissão. A chance de errar é menor dessa forma. Hoje sem em dúvida. dia, infelizmente, com a questão até da medicina defensiva, né? O médico em si tem pedido mais, a gente que é da velha guarda um pouquinho, a gente se sente um pouco chateado com esse essa bate-papo situação. é até bom para orientar os próprios pacientes, que às vezes desconfia daquele profissional que não pede o exame. Não pede. E talvez seja exatamente o contrário. É aquele profissional que te examina, que faz as perguntas adequadas, ele esteja mais próximo do diagnóstico do que aquele que abusa da tecnologia. E hoje em dia, né, Rodrigo, as pessoas têm internet. Hoje é uma coisa, né? Procura qualquer coisa no Google, você encontra. Então, muitas vezes o paciente chega quase que dando diagnóstico e tratamento para você. Então, muitas vezes o paciente também solicita aquele exame, sabe? Então, o que a gente tem que entender é que a relação médico-paciente é muito importante. Você tem que ter confiança naquele profissional que está te atendendo, né? Pode acontecer de não ser o melhor profissional, de não estar adequado? Pode. Mas, a princípio, se ele está ali, é porque ele está executando o papel e ele se sente capaz disso. Então, a questão de fazer exames, que hoje está muito frequente, não é bem por aí. Né? É o que você mesmo falou, voltar um pouquinho atrás, vamos examinar, vamos ver, vamos colher a história, pôr a mão nesse paciente. Né? Claro, provavelmente a gente vai fazer o exame, mas vamos. É o que a gente tenta passar para os residentes, né? Às vezes o residente está passando caso para a gente. Não, porque a tomografia. Calma, né? A gente está colhendo a história. O André botou a mão aqui, eu falei, nossa, pulso radial, quem faz isso hoje? Tempo de enchimento capilar. A gente chega na beira do leito, primeira coisa, vai conversar com o paciente, já põe a mão no barato, simples e traz muita informação, muita informação. Tem aquela frase, quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Às vezes o médico, nessa ansiedade de fazer alguma coisa, não sabe o que está procurando, aí tem várias coisas para interpretar e se confunde. Então, quanto mais você simplificar a busca do diagnóstico, mais fácil você chega no tratamento. Isso é o que você falou, o fundamento é fundamento. Se a pessoa não sabe o fundamento, procure isso. Não vai sofisticar, senão ela vai se complicar, eu tenho certeza. É isso aí mesmo. Isso aí. É o velho e bom livro do Porto, né? Isso aí. Então tá bom. Gente, mais uma vez, muito obrigado por essas informações de grande valia para a população, também para os colegas da profissão. Né, e mais uma doença. E já estão convidados para um próximo. Só a gente ver o tema agora. Parabéns pelo seu trabalho. Mais um Podgat no futuro com vocês, porque foi muito bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo Podgat. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.